Oi, meus amores, bom dia, como vocês estão? Eu vim aqui, né, deixar um versículo aqui para vocês, né, para a nossa meditação nesta manhã, né, de segunda-feira, que se encontra, amor, só que a minha gente aqui tá mordendo, tô agoniando, que se encontra em Tiago 4, o 10, o 11 e o 12, eu vou ler, né? E aí eu vou tentar expressar um pouco, né, porque eu não sou pregadora, né? E esse versículo, principalmente o 10, né? Ele, assim, ele fala profundamente, né? Porque às vezes tem versículo que a gente lê e a gente não entende, né? E esse daqui não tem como uma pessoa não entender, né? Ele, né? Que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então aqui já está falando, né? Se humilhar perante o Senhor e ele responderá e ele fará, né? E às vezes a gente ora tanto e a gente vai, meu Deus, o Senhor não me responde, o Senhor não faz nada acontecer, né? Mas por que será? Será que a gente está orando de coração? Será que a gente está se humilhando ali realmente, né? Perante Ele, para Ele ver que a gente realmente está ali só falando coisas boas dele, né? Porque a gente quando ora, né? Às vezes a gente só quer orar pedindo, né? A gente só pensa em pedir, pedir, pedir e esquece de agradecer, né? Ao Senhor, né? Às vezes acontece isso, né? Porque no meio dessa pandemia que a gente tá passando mesmo, né? Acho que tem tanta gente só pedindo, 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 né? Que o Senhor seja a saúde, que o Senhor seja isso, aquilo outro. E aí esquece de agradecer a Ele, né? Por tudo que está acontecendo, né? No Brasil, né? Aqui já voltou até a funcionar as coisas, né? Eles deram uma data certa, né? Pra ver se vai melhorar. Mas todo dia morre gente, todo dia morre gente de Covid, né? E aí estamos esperando, né? Hoje eu vou pro círculo de oração, né? Que é ali onde minha mãe está dirigindo pela misericórdia, né? E eu vou porque eu sempre gostei do círculo de oração, né? É o melhor culto, é o círculo de oração. E aí voltando pra cá, aí o 11 fala assim: irmãos, não falais mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz, né? E aí já vai mais uma facada aí, né? Falando do irmão ao nosso redor, né? E é assim, né? A Bíblia já fala tudo, né? Aqui, né? Tudo que a Bíblia fala está acontecendo. Só basta a gente ler pra gente saber, né? E aqui também, onde fala que tem muito isso, muito, muito, muito. Isso não é só na igreja, em todo canto tem isso. Sempre tem uma pessoa para falar mal da outra, né? Para julgar a outra. Ah, ela tá gravando vídeo assim, porque não quer, que não sei o que, né? Fica falando, julgando, né? Sem saber da situação da pessoa, né? Porque às vezes eu acho que o povo quer que mostre tudo aqui no canal e não é assim, minha gente. Tem coisa que a gente não é pra estar falando aqui no canal. A gente às vezes tem que passar por situação que é só a gente e Deus. Aí quando acontecer, né? Quando a vitória chegar, quando a bonança chegar, e a gente vem aqui, agradece ao Senhor primeiramente e aos demais que ajudaram, né? E não ficar julgando minha irmã, ficar falando que ela é isso, que ela é aquilo outro, tá se achando. Não, a gente tem que amar o próximo, né? Porque sem amor a gente não vai pra canto nenhum, né? Nada funciona pra gente, né? Se a gente não amar o nosso próximo. Aí aqui é continuação, o 12, né? Que fala: só há um
legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem, né? Então, só quem pode falar, só quem pode julgar é Deus, né? A gente não somos nada. Quem somos nós? Aqui pergunta, quem somos nós para julgar o nosso irmão, né? Quem somos nós para falar do nosso irmão, né? E aí a gente também tem que olhar o nosso eu aqui, ó, aqui dentro, né? Onde foi que nós erramos também. Se a gente já errou várias vezes, nosso irmão também pode errar. Por que ele não pode, né? Quem somos nós para julgar, né? A gente também tem que nos olhar, nos observar, né? Antes de falar do nosso irmão. Foi assim que eu aprendi, né? E eu deixei, né, esse versículozinho aqui para vocês, minha gente, por quê? Nesta manhã de segunda-feira, né? Porque eu tô parada. Não tô gravando vídeos para vocês de rotina aqui, né? Na minha casinha, que como vocês sabem é um vão só, né? Eu não tô gravando vídeo para vocês, então para eu não ficar parada sem vídeos nenhum, eu tenho que fazer alguma coisa. Então o que é que eu vou fazer de melhor? Falar da palavra de Deus. Ou eu falo da palavra de Deus, ou eu louvo, né, ao Senhor, né? Mas hoje eu não vou louvar não, tá, minha gente? Porque eu sou muito vergonhosa. Então eu tô deixando aqui pra meditação de vocês nesta manhã, né? Espero que gostem do versículo, né, que eu deixei pra vocês, né? E todos os dias eu tô, assim, vendo um versículo, né, que eu possa expressar pra vocês, que eu possa falar, né? Porque não adianta eu falar de um versículo pra vocês que eu não, como é que se diz, que não aconteceu ainda comigo, né? Porque tem versículo que fala para você ter fé, para você crer, né, que vai acontecer. Então, para mim chegar aqui para falar para vocês, eu tenho que passar por isso, né? Eu tenho que estar passando por alguma situação para falar para vocês que Deus faz, Deus é quem pode, a gente sabe disso, né? Para incentivar vocês a ter fé, ter fé. É tão difícil ter fé, minha gente. No meio de tanta coisa que a gente tá vivendo, ter fé é difícil, né? Tá difícil demais ter fé, né? Mas a gente tem que ter fé, a gente tem que crer, tem que saber que só Deus é quem faz. E se a gente tá passando por isso, é porque Ele tá permitindo, né? Se seu parente tá doente, tá passando por alguma situação, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Em meio de qualquer circunstância, agradeça a Deus, porque não tem coisa melhor do que você agradecer a Ele pelo que você está passando. Porque ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do que a gente precisa, né? Então, se a gente se humilhar perante Ele, aleluia, né? Ele sabe, Ele vai conhecer, Ele vai dizer, realmente minha filha está se humilhando. Ela está me buscando ali, por mais que ela não tenha forças nem para andar, para falar. Mas ela está ali, ó, com sua pequena fé, né? Porque a fé, ela move montanhas, né? E tudo a gente tem que ter fé. Eu tô aqui, morando aqui, né? Graças a Deus que tem um lugarzinho para mim morar, né? Mas Deus conhece o meu coração, né? Deus sabe os meus sonhos, né? Deus sabe o meu desejo, mas antes de tudo, de eu orar pedindo ao Senhor, eu digo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, mas sim a vontade dele. A vontade dele, porque a vontade dele é perfeita, minha gente. Porque o que Deus quer pra gente não como é que se diz? Não é incompleto, não é faltando alguma coisa. Porque quando ele vai dar bênção a gente, ele não dá faltando, né? Ele dá perfeito ali. Às vezes a gente nem. Às vezes a gente pede, a gente nem se lembra, né? Do que a gente pediu. A gente vai, eu pedi isso, eu pedi aquilo. Não pediu? Ficasse pedindo tanto, por que tu não deixou Deus agir do jeito dele, né? Quis pedir do seu jeito, né? Não, minha gente, tem que saber. Quando a gente vai orar, a gente tem que saber orar, a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber falar com Deus,
Não é de todo jeito. Não é colocar o Senhor na parede assim, dizer, Senhor, eu quero isso, isso, isso. Como é que pode? Né? Aí o Senhor faz o quê? Eu vou te dar isso e isso. Aí depois que tu tá com isso, isso e isso, aí tu vai ver que aquilo ali que você pediu não tem nada a ver do que você vai ficar passando por essa situação, né? Vai dizer, meu Deus, eu pedi isso, mas por que tu não soube pedir? A gente tem que pedir, Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando disso e disso e disso, mas que seja feita a tua vontade. Se o Senhor vê que é melhor para mim, então o Senhor me abençoa. Se não, deixa eu passando pelo moinho. A gente tem que passar pelo moinho. A gente não somos o vaso, né? E ele é o oleiro, né? O barro, né? A gente temos que ser amassado até chegar ao ponto que ele quer, né? Então vamos passar. Às vezes é necessário a gente passar por certas situações, né, gente? Né? Eu tô aqui nessa casinha, várias coisas precisando, faltando, que eu não tenho, mas eu